vamos continuar aqui o nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. No último vídeo nós respondemos a pergunta número 35 que está no compêndio. Quais são os mais importantes símbolos da fé? E nós vimos que os mais importantes são dois, que é o símbolo dos apóstolos, que é aquele credo que nós rezamos mais, que é mais comum na missa, né? E o credo niceno-constantinopolitano, que tem o mesmo fundamento, a mesma base, porém um pouco mais explicado, que foi feito aí a partir do combate das heresias de Nicéia e em Constantinopla, nos concílios, né? Então nós vimos que esses dois são os mais importantes. E o catecismo agora, na segunda sessão, o capítulo 1º, nós vamos começar a falar sobre os 12 artigos do símbolo dos apóstolos, certo? Então nós vamos entender cada um desses artigos para entendermos melhor o que o credo nos ensina e o que o credo fala, correto? Então vamos começar hoje o capítulo 1º, Creio em Deus Pai, que é o artigo 1. Quem tiver com o catecismo, do número 198 até o 199, tá? Então, a 36ª pergunta que está no compêndio é a seguinte: por que é que a profissão de fé começa com creio em Deus? Então, todas as profissões de fé, elas começam com creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, certo? Nós vemos isso no símbolo dos apóstolos e nós vemos isso no credo niceno-constantinopolitano. Agora, o porquê disso? Porque crer em Deus é a base de tudo, entende? Não adianta você crer em mais nada criado se você não crê em Deus. Deus é o fundamento de tudo, né? A nossa fé se mantém em Deus. Deus se revelou, Deus criou o mundo. Se for analisar, né, o símbolo dos apóstolos, ele é um pouco que uma história da salvação. Porque ele vai dizer no começo: creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então ali nós temos a criação do mundo, a criação do homem, certo? Nós podemos ver aí, né, lembrar do começo, lá quando Deus criou tudo, falou com o homem, chamou o homem, Deus se manifestou ao homem, e ele prossegue. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Aqui nós já estamos no ápice da revelação divina, em que o próprio Filho de Deus, em que Deus se faz homem e vem até nós. Aí nós vamos falar sobre a Virgem Maria, sobre o Espírito Santo. Então veja, mas tudo começa com Deus. Se Deus não tivesse feito tudo, criado a humanidade, se manifestado à humanidade, nós não teríamos o resto do credo, nós não teríamos uma fé, certo? E em outro vídeo, eu só não vou lembrar a pergunta agora, que eu falei que crer em Deus não é só você falar, eu creio em Deus e tá bom, mas muda a sua vida. Se você entende realmente o que é esse creio em Deus Pai Todo-Poderoso, você vê que muda a sua maneira de se relacionar com as pessoas, a sua maneira de viver, você muda a sua maneira de viver a sua fé, certo? Então esse é o fundamento de tudo. É o fundamento da nossa fé, é o fundamento da nossa vida e é o fundamento do mundo, né? Porque se não fosse Deus, não existiria o mundo, certo? Então, está respondida a pergunta: por que a profissão de fé começa com creio em Deus? Porque Deus é o fundamento, Deus é a base de tudo. Sem Ele nós não existiríamos. E se Ele só tivesse feito a humanidade e abandonado, nós não seríamos felizes, certo? Então Deus é a base de tudo. Então quando formos rezar, né, pensemos realmente o que é crer em Deus, certo? Então você pensa nisso, reza isso, leia o credo, tanto o símbolo dos apóstolos quanto o credo niceno-constantinopolitano, explica um pouco mais, que é mais detalhado. Leia isso e pense: o que eu tenho que mudar na minha vida, já que eu professo que eu creio em Deus? Certo? Então, que Deus abençoe você.